Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Item: um incidente ocorrido no início de março, após o empate de 1-1 entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, acabou usando palavras ofensivas para se referir ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Em um incidente ocorrido no início de março, após o empate de 1-1 entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, acabou usando palavras ofensivas para se referir ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. O incidente ocorreu durante um conflito entre membros da comissão técnica do São Paulo e da arbitragem. Um vídeo vazado nesta terça-feira, 12, nas redes sociais mostra Belmonte pedindo desculpas a Abel Ferreira. O São Paulo, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o conteúdo do vídeo. Estou aqui para fazer um pronunciamento, muito mais do que isso, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada. Portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro e também à comunidade portuguesa. Até então, o vídeo de desculpas de Belmonte ainda não havia chegado ao conhecimento de Ferreira. Nele, Belmonte reconhece que a frase utilizada para se referir a Ferreira após a partida foi inadequada. Naquele momento, eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro. Mas, de novo, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei defendendo o São Paulo Futebol Clube sempre que achar necessário, mas não mais desta forma. Esta forma foi inadequada, portanto, não o repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim, disse Carlos Belmonte. Por fim, é importante ressalvar que o respeito e a civilidade são pilares fundamentais no esporte. Entretanto, no calor do jogo e no calor da disputa, por vezes, palavras ásperas são ditas. Contudo, é importante reconhecer o erro, pedir desculpas e, mais importante ainda, aprender com a situação. O acordo feito pelo São Paulo com o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva Estadual para evitar o julgamento de atletas e dirigentes denunciados pelas confusões após o clássico contra o Palmeiras é o maior já feito pelo Tribunal Paulista. As multas, somadas, chegam a R$ 205 mil. O Palmeiras, ao menos por vias oficiais, não participou e não foi informado das conversas que foram iniciadas no começo da semana. O clube alviverde não é parte do processo e não tem poder para pedir anulação do acordo feito pelos São Paulinos. O São Paulo tem 5 dias, contados a partir de terça, quando a transação foi homologada, para depositar o valor das multas. Segundo o presidente do TJD, Antônio Olim, o valor será todo destinado à Federação Paulista de Futebol, mantenedora do tribunal. Na semana passada, a Procuradoria do TJD denunciou o lateral Rafinha, o meia Wellington Rato, o atacante Caleri, o auxiliar Stefano Quiremidia Neto, o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o adjunto Fernando Bracali Ambrogi, que foram ao vestiário da arbitragem após o empate em 1-1 com o Palmeiras, no Morumbi, para reclamar do árbitro Matheus Delgado Candança. Os atletas e o auxiliar podiam pegar penas de até 6 jogos de suspensão, enquanto Casares e Ambrogi corriam risco de gancho de até 180 dias. O caso de Belmonte era mais complexo, ele também foi denunciado por ter xingado o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de português de merda, o que ampliava a pena máxima possível para 270 dias, somadas as sanções previstas nos 2 artigos em que foi enquadrado. Apesar do alto valor que terá que desembolsar, o São Paulo, segundo dirigentes, está satisfeito com o acordo. O clube afirma que as multas de Belmonte, Casares e Ambrogi, que somam R$ 110 mil, serão pagas pelos próprios cartolas. A análise de dirigentes tricolores era de que havia risco elevado de que seus atletas fossem punidos com penas acima de um jogo. O caso de Caleri, que estava suspenso no clássico, era entendido como mais provável a condenação, com pena de até 4 jogos, o que o tiraria de toda a reta final do Paulista. Além disso, os cartolas veem como encerrado o assunto, que gerou muita repercussão depois do clássico, especialmente pelo comportamento de Belmonte, com reação forte do Palmeiras em defesa do treinador. O São Paulo considerava que o episódio poderia se estender por meses nos tribunais, com a possibilidade de recursos até o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio. Causou incômodo, porém, o fato de o vídeo de Belmonte ter sido vazado horas antes de o TJD homologar a transação. O São Paulo enviou a gravação ao tribunal para que ela fosse analisada antes de o acordo ser assinado. O TJD considerou o acerto de bom tamanho.
A Procuradoria, que atuou para a costura da transação, entende que Belmonte não deixou de ser punido, ele precisou gravar um vídeo de retratação pelo que disse sobre Abel, foi multado em R$ 50 mil e não poderá comparecer a jogos do São Paulo até o final do Campeonato Paulista. Dessa forma, o técnico Thiago Carpini não ficará sem jogadores para as quartas de final do Paulista, domingo, em casa, contra o Novo Horizontino, por decisão da Justiça. Rafinha, recém-recuperado de lesão, estará à disposição e pode voltar ao time titular. Caleri, que sentiu dores contra o Ituano, trata uma inflamação causada por um cisto de Baker na perna direita, é dúvida para o jogo, mas com boas perspectivas. Rato, com uma contusão muscular, tende a ser desfalque mais uma vez. São Paulo e Ituano, os dois times protagonizaram um primeiro tempo movimentado, mesmo diante de um gramado encharcado em Itu. As fortes chuvas antes da partida não impediram que ambas as equipes buscassem o gol, embora apresentassem dificuldades para construir as jogadas. Gols saíram de repente e geraram alterações na tabela. Aos 18 minutos da primeira etapa, Ferreira abriu o placar para o tricolor paulista, mas Zé Carlos empatou aos 26. Neste momento, os tricolores estavam fora da próxima fase em decorrência dos outros resultados. O alívio veio somente aos 34, quando Luciano recolocou os visitantes na frente. O São Paulo levou gol no final, mas garantiu a vitória com pênalti nos acréscimos. O time comandado por Thiago Carpini trabalhou mais a bola no campo do Ituano, mas não pressionou muito e acabou levando um gol de Zé Carlos, aos 44 minutos. Aos 52, Lucas converteu pênalti sofrido por Juan, após Rafael Claus consultar o VAR, que garantiu o São Paulo no mata-mata. O São Paulo flertou com o fantasma da eliminação, mas graças a Lucas Moura conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista ao bater o Ituano, por 3-2, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª e última rodada do estadual. O resultado rebaixou para a Série A2 o time do interior, que estava há 23 temporadas consecutivas na elite do torneio. A partida foi intensa na primeira parte, como era de se esperar pela necessidade das duas equipes de conseguir um resultado positivo. O São Paulo, porém, deixou a desejar muito por culpa do seu treinador, Thiago Carpini. O time tricolor tinha obrigação de fazer um jogo mais tranquilo contra uma equipe rebaixada. Lucas Moura foi herói ao converter um pênalti marcado aos 53 minutos do segundo tempo. Ferreirinha e Luciano fizeram os outros gols que garantiram a vaga na próxima etapa. A exibição deste domingo traz mais preocupações do que satisfação. O São Paulo termina a fase de grupos na liderança do Grupo D, com 22 pontos. O adversário no mata-mata será o Novo Horizontino, em jogo único, que deve ser agendado para o próximo fim de semana. O conjunto de Novo Horizonte ficou com os mesmos 22 pontos. O São Bernardo terminou em terceiro, com 21. Já o Ituano cai para a Série A2 como lanterna, ao lado do Santo André. Thiago Carpini decidiu mudar novamente o sistema tático do São Paulo e retomou o esquema com dois zagueiros e maior concentração ofensiva ao escalar Caleri, Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha. O primeiro tempo começou truncado por causa do campo encharcado, passes simples e boas jogadas eram interrompidas pelas poças d'água. Apesar da clara superioridade técnica tricolor, foi o Ituano quem chegou antes com mais perigo. A necessidade de resultado dos dois lados deixou a partida mais aberta. Não tardou para a qualidade são paulina se transformar em vantagem no placar. Em cobrança de escanteio, Caleri desviou para o miolo da área e Ferreirinha foi mais esperto que a defesa do Ituano para cabecear para o fundo do gol, aos 19 minutos. Em desvantagem, o Ituano partiu para o ataque e não perdeu muito tempo para igualar o marcador. Em cruzamento pela direita, Vinícius Paiva cruzou e Zé Carlos tocou de cabeça, aos 27. Os resultados parciais de Novo Horizontino e São Bernardo pressionaram o São Paulo a reagir. Em uma mini-blitz, Jefferson Paulino fez grandes defesas, mas não conseguiu parar um chute de Luciano, aos 36, que colocou a equipe tricolor à frente novamente.